muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje sobre este tema do e-commerce e a revolução que temos experienciado. Hoje temos aqui um painel de excelência comigo. Rui, se puderes partilhar o teu ecrã para também estarmos todos a visualizar a mesma informação. Temos connosco hoje o Rui Francisco, que é o diretor de e-commerce da PepsiCo Europa e coordenador do programa de gestão de e-commerce 360 da nova SBE, na formação de executivos, acompanhado por um convidado muito especial, e obrigada, Filipe, por teres aceito este convite, o Filipe Santiago, que é alumni da nova SBE pela sua licenciatura em Economia e tem acompanhado este tema do e-commerce ao longo de vários anos, não vamos dizer quantos, mas o Filipe esteve na gênese daquilo que foi o e-commerce, quando ainda se chamava Nova Economia. Hoje o Filipe é Senior Partner da Blue Shift, um grupo especializado em turismo e hotelaria. Hoje temos aqui uma agenda bastante preenchida, em que o Rui e o Filipe vão falar-vos sobre a aceleração recente do canal de e-commerce, seguido de uma apresentação de um breve case study sobre a retrospectiva da evolução do e-commerce e, por fim, faremos um breve overview sobre o nosso programa de gestão de e-commerce 360. Mas penso que hoje todos estamos aqui para ouvir o Rui e o Filipe e, por isso, antes de começarmos, só dar-vos uma indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que vão ter na barra inferior do vosso ecrã. E agora sim, vou passar a palavra ao Rui e ao Filipe. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Joana, muito obrigado pela apresentação e por seres a host de hoje. E também muito obrigado ao Filipe por ser sponsor do nosso programa e obrigado a todos vós. Estou a ver que já temos 30 participantes. E como a Joana disse, de facto temos uma agenda preenchida, portanto vamos começar sem mais demoras. E hoje estamos a falar de e-commerce neste webinar porque estamos a assistir de facto a uma aceleração significativa deste canal em consequência da pandemia. E é aqui que vamos começar, com o que está a acontecer agora. E depois vamos ter o Filipe com case study a comparar o contexto atual com a realidade com que ele trabalhou em e-commerce no início dos anos 2000, numa das primeiras iniciativas de vendas online que tivemos aqui em Portugal. Mas voltando ao contexto atual, e se pensarmos mesmo antes deste ano 2000 e antes do contexto do Covid, o e-commerce já era um canal em franco crescimento, com fatores estruturais sólidos, dos quais eu gostava de destacar 3, e que acabam por se suportar entre si. O primeiro é o desenvolvimento da infraestrutura. E quando falo de infraestrutura, falo de um ponto de vista bastante lato, ou seja, não só da infraestrutura de acesso à internet, que permite uma penetração elevada do uso da mesma, mas também, por exemplo, de toda a cadeia logística de entregas que existe hoje e que permite que não seja ridículo eu esperar que um produto encomendado por mim hoje chegue à minha casa amanhã. O segundo fator a destacar para o suporte do desenvolvimento de e-commerce nos últimos anos também é o investimento das empresas. E cada vez mais tem-se investido no e-commerce como um canal de crescimento, mas também de acesso a novos clientes. E nós estamos a ver que as empresas dedicam recursos não só financeiros, mas também humanos para trabalhar este canal. Isto não é apenas em empresas grandes, como os Continentes e as FNACs da vida, mas também cada vez mais PMEs que sabem que precisam de vender online para chegar aos seus clientes. E o terceiro fator é a adoção por parte dos consumidores. E aqui o que eu destaco, que é um elemento-chave nos últimos anos, tem que ver com a geração Y, que cresceu com a internet e começou a trabalhar e a ter rendimento disponível nos últimos 5 de 10 anos. E para a população desta geração Y, comprar na internet sempre foi algo muito mais natural do que é para os seus pais. E é basicamente neste contexto que chegamos a 2020. O e-commerce já era um canal de forte crescimento e com fatores fundamentais a suportá-lo. Mas depois, com a pandemia, vimos uma grande aceleração. E para perceber o que é que está a passar, vamos voltar a este ponto de vista dos consumidores, que eu acho que é sempre muito importante começar com quem tem o poder de compra. E o framework que eu tenho neste slide é um bocadinho a evolução do que tem acontecido em 2020 no contexto da pandemia, em diferentes fases. Temos aqui uma primeira de preparação, não é? Começaram-se a ouvir as primeiras notícias. Isto é um timeline que até é bastante transversal aos diferentes países, mas estivemos a pensar em Portugal, preparação, estamos a falar de fevereiro e início de março. Depois tivemos uma fase de confinamento em março, abril, recuperação com restrições, começou em maio e foi até bastante recentemente. Eu diria que estamos aqui nesta fase entre o 3, potencialmente um 4,
que é um novo normal. E para saber o que se passa com os consumidores, eu acho que é importante perceber o que é que eles sentem e onde é que eles gastam dinheiro, o que é que eles consomem. Nesta primeira fase, em termos de sentimentos, houve muita ansiedade e muito medo, porque não se sabia o que era isto do vírus, e mesmo hoje ainda não se sabe muito bem, a ciência ainda está a evoluir. E para combater esse medo e essa ansiedade, as pessoas sentem necessidade de controle. E, portanto, o que é que elas podem controlar? O que compram, não é? E foi basicamente nesta altura que nós vimos o stockpiling de bens de consumo e muito frequente ver imagens de supermercados com as prateleiras de bens essenciais completamente vazias. Por outro lado, as pessoas também começaram a consumir muito mais do ponto de vista de mídia, notícias, nos canais de TV, de broadcast, para perceber o que é que se estava a passar com o mundo. E depois também tivemos a pensar aqui de um ponto de vista de consumo do e-commerce, onde nós vimos aqui um aumento de vendas, foi com clientes que já compravam e-commerce antes, ou seja, os clientes existentes. Quando chegámos à fase de confinamento, o que é que as pessoas começaram a sentir? A pressão das 4 paredes, estar em casa o dia todo com a família, e ao mesmo tempo que sentiam essa pressão, também sentiam necessidade de conforto. Ou seja, depois as decisões de consumo também correspondiam a isso. E passaram de ver as notícias nos canais de TV para começar a ver as séries e os filmes na Netflix e tudo o que é streaming. Mesmo no ponto de vista de compras de consumo, começámos a ver mais um aumento das compras de conforto, ou seja, coisas mais indulgentes, mesmo na área alimentar, como por exemplo os chocolates. E foi neste ponto aqui do confinamento também começámos a ver novos clientes a entrar para o e-commerce. E se eu pegar de um ponto de vista de bens de consumo, o que nós vimos foi que antes quem comprava bens de consumo online era sobretudo pessoas jovens a viver em grandes cidades, e começámos a ver aqui pessoas mais velhas, com mais de 65 anos, a começar a comprar esses bens de consumo online. Depois chegámos a uma fase de cooperação com restrições, em que as pessoas já se sentiram um bocadinho mais aliviadas, mas com algumas reservas, a começar a sentir também o aumento das preocupações económicas, e muito disso ainda está para vir. E do ponto de vista de consumo, mais socialização, outdoors, estamos aqui a falar da altura do verão em Portugal, das pessoas a voltar aos restaurantes. E para a área do canal online, o que nós começámos a ver foi que as pessoas que antes, se calhar, só compravam uma ou duas categorias, por exemplo, compravam tecnologia, começaram a entrar em mais categorias, por exemplo, a comprar roupa. E depois temos aqui uma quarta fase, e é engraçado que eu já apresentei uma versão deste slide em maio, e estávamos a falar na altura de um novo normal, onde, enfim, continua-se com uma preocupação em relação à saúde, o impacto das pressões económicas vai aumentar, e achamos, de um ponto de vista de consumo, sobretudo no canal online, o e-commerce vai ter um consumo continuado. Mas acho que a principal questão que nos estamos a deparar agora é se vamos entrar numa fase de novo normal, ou se calhar vamos voltar um bocadinho à fase de 1 para um potencial confinamento, que se calhar não será como foi em março e abril, mas se calhar mais restrições que fazem com que se calhar muito mais pessoas venham adotar o canal de e-commerce novamente. E só para exemplificar aqui de um ponto de vista estatístico o que é que estamos a ver de um ponto de vista de crescimento, é um aumento significativo das taxas de vendas online nos diferentes países. Mesmo naqueles países como, por exemplo, a China, onde a taxa de crescimento já era muito elevada, em que estavam a crescer antes do Covid em 2020 a 30%, pós-Covid ainda aumentaram isso para 38%. E do ponto de vista médio, uma média aritmética simples, vimos um aumento de 1,7 vezes das taxas de crescimento de e-commerce a nível mundial. Este gráfico aqui não tem dados para Portugal, mas todos os press clippings e todas as notícias que temos visto é que, de facto, o e-commerce em Portugal também sofreu uma aceleração e as empresas estão a investir nisso. E o que é que as pessoas estão a comprar? Que acho que essa parte também é muito interessante. Não será muito surpreendente ver aqui no gráfico do lado esquerdo que produtos de saúde e de limpeza tiveram uma aceleração bastante forte, não é? Portanto, por causa destas preocupações de saúde e sanitárias, mas depois também uma aceleração muito forte de categoria de bebê, em que basicamente as pessoas não queriam sair com as crianças para as lojas e para os supermercados por risco de contágio, sobretudo dos bebés mais jovens. E depois também aqui um crescimento bastante forte na área de brinquedos e de jogos. Porquê? Quando as pessoas ficaram confinadas em casa, tinham que entreter as crianças e basicamente começaram a comprar produtos online para isso. Eu vou partilhar uma estatística bastante interessante, foi que no mês de março e abril, se nós fôssemos à Amazon nos Estados Unidos, na categoria de livros, os livros mais vendidos eram todos livros para crianças, no top 20. Ou seja, estamos a falar de todas as categorias de livros. Ficção, não ficção, todos os best-sellers, etc. foram basicamente batidos na Amazon por livros para crianças, porque era isso que os pais estavam à procura. E do lado direito também tem este gráfico aqui, porque
muitos de vocês devem ter visto no Instagram que as pessoas, estando em casa, começaram a fazer pão, não é? Foi uma das tendências que nós vimos, foi um bocadinho voltar ao conceito da família nuclear de há 20 anos atrás, em que as pessoas passam mais tempo em casa, partilham mais refeições e fazem mais refeições, e portanto vocês estavam a ver os vossos amigos e as vossas amigas a fazer pão em casa, e de facto resultou no aumento de vendas das máquinas de pão, nesta estatística que eu tenho aqui para o e-commerce, especificamente nos Estados Unidos. Então, basicamente, este é o contexto que nós temos vivido nos últimos meses. Mas nós hoje temos aqui o Filipe, que vai falar um bocadinho da experiência dele numa das primeiras iniciativas de e-commerce em Portugal, que foi o PME Link há 20 anos atrás, mas vai fazer também uma análise comparativa de quais eram os fatores fundamentais que são importantes para um negócio de e-commerce desenvolver, que existem hoje e que não existiam na altura. E dessa maneira passo para ti, Filipe. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Joana. Antes de mais, só rapidamente agradecer o convite para estar aqui. Faço com enorme prazer, tenho muito gosto em poder partilhar aqui alguma experiência que já estava relativamente longínqua na minha memória e que é sempre interessante recuperar. E faço não numa perspectiva de fazer história no sentido de registro, mas houve um professor de história que eu tive, acho que foi no 7º ano, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, foi que a história não serve para nós registarmos por acharmos interessante ver como é que as coisas passaram, ela sobretudo serve para nós aprendermos lições sobre o passado que nos permitam tomar melhores decisões no futuro. E é um bocadinho também para aí que eu vou tentar aqui orientar esta minha breve apresentação, no sentido de extrair daquela experiência de há 20 anos atrás o que é que eu aprendi, qual é que foi talvez a lição mais importante que eu aprendi e que de alguma forma recomendo ter em conta quem está nesta altura a começar ou a trabalhar em iniciativas de e-commerce. E para o fazer, preciso de começar por apresentar o PME Link, enfim, para quem eventualmente não se recorda, quando lançámos, acho que foi em junho de 2001, a cidade de Lisboa apareceu toda pintada com uma série de MUPIs e outdoors, temos uma campanha grande e apareceu pintada de laranja, e portanto na altura tivemos um impacto interessante no arranque, mas no fundo o PME Link era um portal de comércio eletrónico cujo target eram as pequenas e médias empresas, as PMEs, vendia produtos e serviços nas áreas verticais. As áreas verticais sendo todas as áreas de produtos e serviços que não estão diretamente ligados à atividade core, portanto à atividade produtiva. Estamos a falar de venda de economato, consumíveis, computadores, móveis, enfim, serviços nas áreas jurídicas, recursos humanos, etc. E o PME Link nasceu numa incubadora, que era a Best.com, na altura em que havia vários grupos a apostarem fortemente naquilo que chamávamos a nova economia, mas nasceu, curiosamente, ao lado de uma iniciativa que hoje é muito conhecida de toda a gente, que é o Banco BES, estávamos lado a lado na mesma sala, e a repartição de capital com que se arrancou era 1/3 do BES, um banco que também terão ouvido falar muito nos últimos anos, a Caixa Geral de Depósitos e a PT. Repararão que os logos são vintage, de propósito, é o espírito da época conseguir recuperar os logos da altura. E havia aqui papéis diferentes dos diferentes promotores, nomeadamente, no caso da PT, a PT tinha a plataforma tecnológica que era um marketplace chamado Tradecom e que disponibilizava, digamos, era o seu valor diferencial que trazia para esta iniciativa, era essa plataforma tecnológica. Os bancos, a Caixa e o BES, traziam, no fundo, a disponibilização das suas redes comerciais como forma de nos ajudar a chegar aos clientes, ou seja, conseguir identificar os clientes que tinham potencial, conseguir chegar a eles, reunir com eles e, no fundo, a tirar partido da relação de enorme confiança que existe entre o banco e a PME para conseguir, no fundo, ajudar ao esforço inicial de evangelização que era necessário numa iniciativa muito inovadora, enfim, na altura, como o Rui disse bem, uma das primeiras e claramente a primeira nesta área específica de marketplace para PMEs. Eu penso, na altura não havia estatísticas oficiais, mas eu penso que nós chegámos a ser o maior site de comércio eletrónico em Portugal. Agora, Rui, eu pedia-te, por favor, que passasses ao slide seguinte. Como o Rui explicou, eu acho que é interessante nós fazermos aqui um exercício de comparação entre 2000 e 2020. Obviamente, 2020, enfim, tendo
aqui presentes, enfim, iniciativas que todos conhecemos hoje. Eu pensei aqui, por exemplo, a Amazon e a Booking, uma mais na área dos produtos, outra mais na área dos serviços, são grandes referências, cada uma na sua área, e comparar com aquilo que era a nossa realidade no PME Link em 2000. E o primeiro aspecto de 3 é o contexto, ou seja, hoje o que nós vemos é um contexto de enorme concorrência, o mercado online está em expansão, fortemente concorrencial, e essa concorrência faz a vários níveis, faz entre aquilo que são estas iniciativas inovadoras e os incumbentes, por exemplo, se pensarmos na Amazon, naquilo que é o comércio, digamos, de retalho tradicional, com redes físicas, no caso do Booking, que são as agências, operadores tradicionais. Ao mesmo tempo, também existe já em muitos setores uma concorrência grande entre plataformas de comércio eletrónico e depois um aspecto muito importante que é, dentro da própria plataforma, aquilo que é a concorrência brutal que existe entre os vários produtos ou serviços que estão disponíveis dentro da plataforma. Por exemplo, se der aqui um exemplo da Booking, as avaliações por parte dos clientes são um dos grandes fatores para se obter visibilidade e depois na decisão de compra do consumidor. Ou seja, um mercado transparente é um mercado, por definição, é fortemente concorrencial. Portanto, passamos a estar completamente expostos. Todos os erros que se fazem, aquilo que o produto tem melhor ou de pior, está exposto, é avaliado por todos e está visível no momento em que alguém vai escolher se vai reservar o meu hotel ou o hotel do lado. E, portanto, isso é absolutamente infernal do ponto de vista de concorrência. Em 2000, a preocupação não era tanto essa. A concorrência fazia-se obviamente com os incumbentes, era aquilo que havia, os chamados bricks and mortar, mas a preocupação, mais do que na altura a concorrência, era a evangelização, ou seja, o comércio eletrónico não existia. Obviamente, por definição, não devemos dizer que não existia a necessidade existia, estava completamente latente. E, portanto, de alguma forma, o fator crítico de sucesso naquele contexto era, de facto, fazer a evangelização dos clientes. Daí, como entenderão, a importância de termos por trás dois promotores que eram bancos e, portanto, que através das suas redes de agências e de centros de empresas tinham, de facto, o acesso e a relação de confiança para poder apoiar-nos nessa evangelização. A nível de estratégia, também dois cenários completamente diferentes. Hoje a estratégia é completamente pool, ouvimos todos falar, CRM, Big Data, grandes investimentos em marketing para maximizar a captação e o share of wallet de cada uma destas plataformas. Por exemplo, na área de viagens, Booking e Expedia são os maiores investidores em publicidade online no Google, por exemplo. Portanto, isso não acontece por acaso, porque, efetivamente, a estratégia é completamente pull. No nosso tempo era o oposto, era push. Porque o objetivo era, através, como eu dizia, das redes comerciais dos bancos, conseguir ter este acesso e criar esta confiança e induzir, digamos, uma mudança profunda naquilo que eram os hábitos de compra do mercado. Finalmente, em termos de âmbito, também, mais uma vez, cenários muito diferentes. Hoje, isto é um mercado completamente global. Nós vemos, a Amazon, por exemplo, entrega a partir de Espanha e conseguimos, como o Rui dizia, entregas em prazos muito curtos, gratuitas muitas vezes, e, portanto, é um mercado que tem tudo para ser global. Tem enormes economias de rede, enormes economias de escala e tem, inclusive, um risco a prazo em muitos setores, que é ter uma lógica um bocadinho winner takes all e poderem-se até criar aqui cenários de monopólio natural que, a longo prazo, podem até ter um impacto a nível do tal aumento de concorrência e, no fundo, acabarem por ter um efeito um bocadinho perverso. Na altura era local, portanto, tinha muito a ver com o push que se fazia localmente junto dos clientes, no terreno, era mesmo feito no terreno, chegava-se ao ponto de o gestor do banco assistir o cliente na altura em que ele estava a fazer a compra, explicar onde é que ele tinha que clicar e como é que tinha os meios de pagamento, etc. E a própria logística estava ainda muito pouco desenvolvida e, portanto, sobretudo para volumes de compra mais pequenos, era complicado, por exemplo, nós sermos competitivos. Mas, no fundo, eram três aspectos completamente diferentes daquilo que é a realidade que nós hoje conhecemos. Million Dollar Question. Rui, se puderes passar, muito obrigado. Então, como é que isto correu? Já lá vou. Enfim, spoiler, digo desde já que não fiquei rico com as stock options, mas eu acho que é importante nós começarmos aqui por perceber aquilo que era o roadmap de desenvolvimento, ou seja, o que é que estava na cabeça destes promotores quando eles, vindos de outros setores, da banca ou das telecomunicações, veem aqui uma enorme oportunidade de crescimento das .com e decidem investir em iniciativas próprias completamente fora do seu core business. Se nós olharmos para aquilo que é o desenvolvimento típico, aqui esta linha azul,
do negócio de uma iniciativa deste género, ela tem basicamente 4 fases. Uma fase que é o designado launch, portanto é o lançamento, e na altura o fator-chave para as redes comerciais era, como eu dizia, a evangelização, portanto havia um envolvimento muito elevado na altura, e portanto era preciso de facto um investimento muito grande por parte dos bancos para se conseguir chegar aos clientes e evangelizá-los. Depois uma segunda fase, que é a fase de build, é quando se começa a ganhar alguma escala ainda com um crescimento relativamente linear, e aí é a fase da capacitação, ou seja, é a fase em que queremos que pouco a pouco os clientes comecem a adquirir estas novas ferramentas e estes novos procedimentos e comecem a libertar as redes comerciais para eles poderem começar a alargar os clientes e eles a serem autónomos e, digamos, o negócio a crescer de forma natural, numa lógica menos push, portanto, menos intensiva em termos de recursos. Depois, a terceira fase, grow, é quando começamos a crescer exponencialmente, é quando a malta fica rica, normalmente, e esse é o momento de retirada progressiva, de facto, do apoio das redes comerciais, até ao ponto em que tenhamos uma iniciativa completamente sustentada e é um momento em que ela pode ser vendida porque já não está dependente das redes dos promotores. Portanto, esse é o momento do exit, é o momento do IPO e é o momento em que se tem o retorno, em que, se as coisas correrem bem, os promotores ganham um canhão de dinheiro. O que é que aconteceu efetivamente? Rui, pedia-te recuares, por favor. Sim, aí. Aquilo que aconteceu foi que começou por correr tudo muito bem, a correr fantasticamente, inclusive uma dinâmica muito interessante entre os bancos de concorrência e de estarem ali picados um com o outro, criou-se uma dinâmica muito interessante de crescimento, eu diria, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, e depois, a certa altura, começámos a ter mais dificuldades. Começámos a ter dificuldade em passar para a fase da capacitação, porque aquilo que nos fomos apercebendo foi que, tirando alguns nichos de mercado mais específicos, que não tinham, obviamente, a dimensão que nós necessitávamos para obter a tal escala e obter as tais economias de rede, portanto, aquilo que aconteceu foi que essa evangelização acabou por se prolongar durante mais tempo e nós tivemos muita dificuldade em reduzir a intensidade das redes comerciais. Entretanto, também estávamos no início do ano 2000, estávamos na crise, precisamente, das .com e, de alguma forma, aquilo que aconteceu foi que os próprios bancos começaram a ficar um bocadinho impacientes e começaram, de alguma forma, a desinvestir da plataforma. E aquilo que acabou por acontecer foi que acabaram por vender a plataforma a 2 dos gestores, o diretor-geral e um outro diretor da altura, que também, tanto quanto sei, ainda não estão ricos, mas espero que ainda lá cheguem. Para entendermos aquilo que aconteceu, agora sim, Rui, pedia-te que passasses, por favor. Temos que perceber um bocadinho aquilo que se designa como Exponential Growth Mindset, ou seja, isto, no fundo, aquela curva azul que vocês veem ali é, no fundo, a mesma curva que eu tinha do lado esquerdo. Quando estes promotores partiram para este projeto, eles, obviamente, percebiam que era um negócio exponencial, não era um negócio linear, que é aquela linha preta que nós vemos ali, designada como Incremental Thinking, que são os negócios tradicionais, em que é que um negócio exponencial é diferente. E, tipicamente, um negócio online, se for suficientemente disruptivo, ele vai ser um negócio de crescimento exponencial. É por isso que nós vemos iniciativas que ainda hoje, a nível internacional, que ainda hoje não dão lucro, terem valorizações depois no mercado de capitais enormes. É exatamente por causa desta expectativa. Elas estão nesta fase ainda inicial de launch e build, em que têm uma performance muito fraca. Aliás, uma performance inferior àquilo que aconteceria num negócio normal incremental, é aquilo que nós vemos ali naquelas fases, launch and build, e efetivamente a performance é pior do que aquilo que seria um negócio tradicional, só que com o tempo a ideia é que de facto vai haver um momento em que vai ganhar tração e vai se tornar exponencial. Porquê é que a curva tem este perfil? Aquele início mais difícil tem a ver com o facto, tipicamente são projetos que têm a ver com mudanças de hábitos de consumidor, como aquilo que eu falei aqui, como nas viagens foi os consumidores passarem para o online, como na Amazon as pessoas passarem daquilo que é a loja tradicional, às vezes até ajudadas por fatores externos como o Covid, e de alguma forma irem aderindo cada vez mais em massa a estas plataformas alternativas, mas isso por definição demora tempo. Não acontece em 2 dias. E portanto,
é isso que faz com que a curva inicialmente seja de facto mais desfavorável. E porquê é que ela é mais favorável à frente? Porque se eu estou num negócio que é online e não tenho necessidade de crescer multiplicando estruturas, portanto, estruturas de terreno, obviamente que tenho economias de rede e economias de escala brutais. O que significa que a partir do momento em que se ganha tração, seja através dessa mudança de hábitos dos consumidores, seja porque entanto foram ultrapassados constrangimentos operacionais, por exemplo, a nível da logística, constrangimentos legais, por exemplo, no caso do Uber, uma vez, de facto, esse caminho das pedras inicial ultrapassar, efetivamente estão criadas as condições para haver um crescimento absolutamente explosivo. E, obviamente, estes promotores, aquilo que estavam à espera era de ter uma curva exponencial, aquilo que eu acredito é que possivelmente acharam que a curva ocorreria em menos tempo do que aquilo que efetivamente aconteceu. E aqui, mais uma vez, é muito importante nós fazermos a tal distinção entre o exponential mindset, que no fundo é o mindset de quem quer reinventar um negócio, e aqui tipicamente que está nos challenges, como alguns exemplos que aparecem aqui, que vocês conhecem, as Ubers, as Netflix, as Booking, as Teslas da vida, e efetivamente esses vêm para reinventar um negócio, vêm de fora, muitas vezes com pouco know-how do setor em que estão a entrar, e eles vão reinventar o negócio e vão fazer o negócio explodir e querem, no fundo, revolucionar a indústria. Esse é o mindset típico de quem vem de fora, do challenger. Tipicamente, quem está dentro da indústria, mesmo quando entra em iniciativas de comércio eletrónico, que tem, obviamente, inovação ao nível dos canais de distribuição, para mim a grande armadilha que existe é faltar-lhes um bocadinho esse mindset de reinvenção, de disrupção, e que muitas vezes aquilo que os pode, por exemplo, tentar a fazer é replicarem no canal online mais ou menos a mesma realidade que têm no canal tradicional, em vez de reinventarem completamente e mudarem completamente os fatores e as variáveis que estão presentes naquela plataforma. É aquilo que eu designo aqui como armadilha do incumbente. Em resumo, e para concluir, aquilo que eu acho que aconteceu no caso do Payment Link foi, efetivamente, existia uma perspectiva de que haveria um crescimento exponencial, e esse objetivo de crescer e de fazer o IPO e obviamente, de obter o retorno do investimento realizado nos primeiros anos. Aquilo que eu acho que não existia era uma noção, quer dizer, e não existia nem nos promotores, nem na própria equipa, porque estávamos a inovar e, evidentemente, eu acho que todos nós fomos um bocadinho surpreendidos pelo facto de facto, aquela bolha da nova economia ter sido tão bolha e no meio daquilo não teria efetivamente havido muitas iniciativas que tivessem conseguido ganhar tração e, portanto, aquilo que eu acho é que quer os promotores, quer as equipas, aquilo que acharam foi que aquela curva ia se tornar, íamos entrar naquela fase de crescimento exponencial muito mais rapidamente e, entretanto, enfim, de alguma forma os promotores também passaram a ter outras prioridades, e nomeadamente a banca, como sabemos, nessa altura começou a ter alguns problemas sérios no seu core business para resolver e acabou um bocadinho por se perder a oportunidade. Lição para o futuro, é um bocadinho a grande lição que eu tirei deste processo. É fundamental partir para este tipo de projetos com as expectativas certas. Ou seja, se eu estou de facto a falar de um projeto exponential growth com grandes níveis de disrupção, é fundamental eu partir para este projeto com a noção daquilo que é a curva e de que aquela fase inicial de lançamento e depois a tal chamada fase de build, de construção, até efetivamente nós conseguimos ver a tal performance que é superior à dos negócios tradicionais, tipicamente é mais longa do que aquilo que nós esperamos e, portanto, quando partimos tem que ser exatamente com a noção clara de que vamos ter que ter essa paciência, porque senão nunca vamos conseguir atingir esse retorno. Também é possível que, de alguma forma, tenhamos nascido 10 anos antes do tempo e, efetivamente, o desafio da evangelização, mesmo que tivéssemos tido mais tempo, aliás, nos 10 anos seguintes não houve realmente o tal desenvolvimento exponencial do comércio eletrónico. Portanto, é possível também que tenhamos, de facto, nascido cedo demais e que, se tivéssemos nascido 10 anos mais tarde, pudéssemos ter tido outro tipo de tração. Muito, muito bem, Filipe. Só algumas observações. Ou então, se calhar, um bocadinho mais de paciência, não é? Porque a Amazon começou a primeira venda em 94, em 95, não é? E todo o boom do retalho que eles têm tido e, sobretudo, também da valorização bolsista tem sido nos últimos 5 claro. Anos. Eu estava só a querer equilibrar as culpas para não dizer a culpa foi deles. E acho que a primeira vez que tu apresentaste este slide, há um bocado eu também tinha-te referido que era
era bastante significativo para mim. Porquê? Porque quando na empresa onde eu trabalho, que é a Pepsi, quando nós começámos a desenvolver o canal de e-commerce há cerca de 5 ou 6 anos atrás, nós pensámos muito nesta perspectiva do mindset de disrupção e estávamos muitas vezes a falar, e um bocadinho mais recentemente, de uma empresa chamada Dollar Shave Club. Foi uma empresa que apareceu do nada e começou a vender produtos de barbear online, e no espaço de um ano roubaram 20 a 30% da cota de mercado da Gillette nos Estados Unidos. E a Gillette é uma marca que é da Procter & Gamble. E, portanto, entrou-se ali numa situação de, ok, é possível que exista aqui um challenger vindo no nada e consiga bater uma marca em uma empresa tão forte como a Gillette. E dentro da nossa empresa o que nós pensávamos é como é que evitamos que isto aconteça connosco, mas dentro da nossa empresa como é que nós podemos ter este mindset de disrupção para que nós possamos criar novas maneiras de vender, novos produtos e novas maneiras de abordar o cliente e não caiamos nesta armadilha do incumbente. Voltando um bocadinho ao contexto atual e quase um bocadinho em jeito de finalização, no contexto atual sabemos que o e-commerce de facto já tem os fatores estruturais, não é? em place, como se diz em inglês, e estamos aqui a assistir a uma aceleração. E o que nós temos visto é as empresas que têm um negócio online, basicamente o que estão a fazer é double down do investimento. Investimento em infraestrutura, investimento do budget marketing que estão a pôr por trás dos canais de venda online, investimento também por trás dos recursos humanos. E para as empresas que ainda não estavam a vender online, o que nós temos visto é que muitas delas têm iniciado, certo? Muitas delas com web stores próprias, ok? Mas também existem muito mais plataformas hoje, num ecossistema muito mais alargado, que permitem mesmo a pequenas empresas começar a vender online. Ou seja, eu se for um restaurante ou se for uma loja de esquina, eu hoje já posso pertencer à Glovo e vender os meus produtos através de uma transação digital da app da Glovo. E mais recentemente, mesmo empresas como o Facebook estão a lançar novas tecnologias como o Facebook Shops para permitir que as empresas que já têm uma página de negócios no Facebook possam começar também a vender diretamente através da página de Facebook. E para partilhar alguns princípios daquilo que eu tenho observado, não só na empresa onde eu trabalho, mas também da experiência que tenho de alguma consultoria, que são princípios importantes para ter um negócio de e-commerce de sucesso numa empresa, diria que são uma mão cheia deles. A primeira é que tem que ser uma prioridade estratégica e organizacional para a liderança de topo. Ou seja, isto não pode ser um part-time de uma equipa, não pode ser algo que seja marginal. Para de facto investir nos recursos e ter sucesso em e-commerce tem que ser uma prioridade para a administração e tem que ser posto um investimento por trás disso. O segundo ponto é que tem que ser definida uma ambição para o e-commerce. E muito normalmente pensa-se no e-commerce como um canal de vendas, e para a maior parte das empresas de facto é isso. Estamos a pensar num canal de vendas, então temos de pensar em performance indicators como o pricing, o volume de vendas, potencial canalização com outros canais. Mas há ambições também diferentes para o e-commerce. Pode ter uma perspectiva mais de marketing e de marca, em que se calhar o meu objetivo principal não é crescer o volume de vendas, mas é ter um produto diferenciado, é lançar inovação no canal online e também trabalhar o canal online com os seus clientes de uma maneira diferente e um bocado mais próxima. Portanto, é muito importante definir qual é a ambição para o e-commerce. Depois, 3, definir os elementos-chave do modelo de negócio. Podemos pensar na perspectiva de vender diretamente ao consumidor, que se chama Direct to Consumer, com uma web shop, e depois ter toda a logística que suporta isso. Podemos vender online com um retailer que já existe, podemos trabalhar uma relação com a Amazon, ou podemos trabalhar, se estivermos na área de bens de consumo, com o Continente Online para vender os nossos produtos, ou então podemos também vender no marketplace, onde basicamente somos um de vários vendedores que tem uma oferta para aquele produto e depois tem toda uma logística de fulfillment por trás desse marketplace. Se nós estivermos a pensar num player como a Amazon é tanto um e-retailer, ou seja, uma empresa pode vender diretamente os seus produtos à Amazon, a Amazon compra-os e depois vende-os aos consumidores finais, mas é também um marketplace, ou seja, eu posso ser um vendedor independente na Amazon a fazer concorrência com as vendas diretas desta empresa. E depois, outro elemento-chave do negócio online é mesmo adjudicar os recursos. Quais são as pessoas, qual é o talento, de um ponto de vista organizacional, onde é que a equipa de e-commerce vai reportar e qual é o orçamento que eu vou ter para essa equipa, para captar clientes e para fazer a conversão das vendas. Com os elementos-chave do negócio já definido, é importante então no ponto 4 mapear o lançamento online. E acho que uma coisa muito importante é o mindset
Minimum Viable Product, ou seja, não pensem em lançar com todos os produtos, com todas as ferramentas e a bazuca de marketing logo na primeira semana ou no primeiro mês. Pensem o que é o mínimo que eu tenho de ter neste meu negócio online para começar a captar os meus primeiros clientes e, sobretudo, ter aprendizagem para perceber o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar, ok? E também nesta fase definir quais são os Key Performance Indicators, ou seja, eu se quiser olhar daqui a 3 meses e daqui a 6 meses o que é sucesso, quais são os Performance Indicators que me vão dizer que eu estou a ter sucesso. Isto volta um bocadinho à ambição do ponto 2, que é, se eu vejo isto principalmente como um canal de captação de cliente e de vendas, então esses KPIs têm a ver com captação de novos clientes, conversão de clientes, volume de vendas, indicadores como pricing. Se a minha ambição para o e-commerce for mais uma perspectiva de marca e de marketing, lançar novos produtos, ter plataforma de inovação, então estes KPIs vão ser um bocadinho diferentes. Aí tem a ver com a quantidade de tempo que as pessoas gastam no meu site, se estou a fazer conversão desta inovação e se de facto eu ter, por exemplo, bons reviews destes novos produtos que eu estou a lançar primeiro no canal online. E depois, por fim, ter sempre um bom sistema de performance tracking que me diga como é que eu estou a fazer enfim, como é que está a evoluir o negócio e como é que eu estou a fazer o cumprimento destes KPIs. Depois uma parte também muito importante aqui é, isto acaba por ser rotativo e iterativo, certo? À medida que vamos obtendo os dados e vamos vendo o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar, devemos também redefinir o que é a nossa ambição e evoluí-la a partir daí. Portanto, no contexto de hoje, e mesmo para implementar estes princípios numa empresa, é muito importante ter as ferramentas certas e o equipamento certo para o fazer. O último slide que eu queria partilhar é, de facto, o programa de planeamento, o programa de gestão de e-commerce 360, que está agendado para a última semana de novembro deste ano, e é já a terceira edição, já é o terceiro ano que fazemos este programa. E se eu tiver de destacar 3 coisas sobre este programa que os diferencia de outros, a primeira é interdisciplinar, ou seja, não estamos a falar apenas neste programa ou a aprender sobre o que é uma web shop e como é que eu penso na minha página de produto. Nós neste programa temos uma visão multifuncional e falamos também de supply chain, falamos de finanças, falamos de gestão de talento, falamos de recursos humanos e falamos também de marketing e como é que se pensa no marketing, não só no ponto de vista de conversão, mas também em todo o funil e na parte mais superior do funil de conversão de marketing para captação de clientes numa web store. O segundo ponto que eu gostava de salientar aqui no programa é que o corpo docente, em primeiro lugar, são pessoas que trabalham no dia-a-dia em negócios de e-commerce e a tentar vender mais online para as suas empresas. Eu faço isso na área de bens de consumo com a PepsiCo, mas temos também o Pedro Deveza, que trabalha na Vorten e é o diretor para a Vorten Online. E temos também o Paulo Pinto, que é o CEO da La Redoute, e basicamente é o responsável pela La Redoute em Portugal, mas também já foi responsável pela La Redoute em Espanha. Ou seja, o corpo docente tem uma componente prática muito forte e novamente trabalha no dia-a-dia em vender cada vez mais online. E temos também um convidado especial, que é o João Castro, que é o diretor, o Head of Center for Digital Business na Nova SBE, que faz um bocadinho do enquadramento de todo o programa. Depois o terceiro ponto tem a ver com uma componente também prática do programa, que é no terceiro dia saímos da sala de aula e vamos às operações da La Redoute, que ficam ao meio do país, em Leiria, ver basicamente todo o processo, desde que chega uma encomenda até que a encomenda vai para o chão do armazém, todo o fulfillment, ir buscar, pôr dentro de uma caixa, levar até à zona de docking, onde depois as empresas de logística vão buscar isso. E até uma inovação que nós estamos a fazer no programa neste ano, que é nós normalmente fazíamos a visita de estudo no fim, mas estamos a pô-la aqui a meio para depois no quarto dia voltar à sala de aula e poder fazer um bocadinho do debrief da aprendizagem do dia anterior. E com isto terminamos aqui a nossa apresentação e temos aqui um bocadinho de espaço para questões. Eu sei que tomámos um bocadinho mais do que os 30 minutos inicialmente agendados, mas ainda temos bastante quórum. E, portanto, eu vou olhar aqui, Joana, se calhar já para algumas questões. Há um bocado eu tinha aqui uma do Ricardo Silva, que é qual é o grau de confiança que temos nas redes de supply chain, nomeadamente Last Mile Delivery, portuguesas, permitir que se passe de uma compra online de bens de consumo racional para uma compra de impulso, ou seja, a capacidade de fazer same e next day delivery. Ricardo, eu até diria que é mais do que isso. Se nós estamos a pensar em compras de impulso para bens de consumo, tem que ser dentro de 1 hora, porque a partir daí já é uma compra planeada. E quando estamos a falar no grau de confiança nas redes de supply chain,
Temos que pensar não se calhar nos parceiros de logística tradicionais em que uma pessoa pode pensar como por exemplo o CTT, MRW ou DHL, mas quem está a fazer um muito bom trabalho em last mile delivery para compras de impulso são empresas como a Uber Eats e empresas como a Glovo. Já estavam a fazer isso bastante antes da pandemia com restaurantes e refeições, não é? E fazer com que as refeições chegassem a casa, mas depois quando viram que durante a pandemia as pessoas não iam ao supermercado e que havia ali uma oportunidade, começaram também a fazer o fulfillment de consumer packaged goods e bens de consumo. Portanto, quem está a ganhar mais tração nessa área são empresas como a Glovo e a Uber Eats. Aqui mais algumas questões. Rui, muito obrigada. E obrigada por ajudares também aqui nesta questão do Q&A. Temos aqui mais algumas questões, como o Rui disse, já não temos muito tempo, infelizmente, mas está aqui uma para o Filipe e era exatamente nessa que eu ia pegar. Filipe, quando falamos de soluções para quando o exponential thinking não dispara, porque o produto tinha um wishful thinking, ou simplesmente não era singularidade. Sinais para identificar quando parar. Eu não percebi muito bem o início da pergunta. Ok, então eu vou repetir. A pergunta diz, soluções para quando o exponential thinking não dispara. Sinais para identificar quando parar. Ok. Normalmente, quando o crescimento não dispara, é porque os tais fatores estruturais que nós estamos a querer romper não estão ainda ultrapassados. E, portanto, isso pode significar várias coisas. No limite, há duas situações de limite. Enfim, faz parte da vida do gestor ter que tomar decisões. Ou bem que a forma como nós estamos a abordar o projeto não é suficientemente disruptiva e, portanto, não estamos no limite a dar o benefício necessário para vencer aquele que eu entendo que é o comportamento mais prevalecente em tudo aquilo que é a decisão do ser humano, que é a inércia. Portanto, significa que se a minha proposta de valor não for suficientemente atrativa, eu não vou conseguir vencer a inércia e mudar hábitos de consumidor. Portanto, a primeira hipótese que eu tenho de colocar é, se calhar não estou a ser suficientemente disruptivo. E como eu dizia há bocadinho, por exemplo, quando falava naquele tema da armadilha do incumbente, muitas vezes, e isso vê-se em muitos negócios, há uma certa tendência para o incumbente dizer, não, isto agora o futuro está na internet e, portanto, agora vamos também criar um canal online. Mas, no fundo, aquilo que fazem é replicar a mesma lógica que têm no seu negócio tradicional naquilo que é o canal online. E, tipicamente, um projeto que tem exponential growth é um projeto que põe em causa os pressupostos normais e os fatores normais de funcionamento do setor. Portanto, não basta replicar, é preciso inventar algo que seja suficientemente inovador, mas inovador no sentido de trazer um benefício ou uma conveniência, um benefício de algum tipo adicional para o cliente que justifique dizer, ok, então eu vou mudar, vou sair desta comodidade de fazer como sempre fiz e vou experimentar assumir aqui o risco de mudar o meu comportamento e de experimentar outro canal ou outro produto. No outro extremo está a possibilidade de, por simplesmente, o projeto não ter valor suficiente. Também pode acontecer, não é? Portanto, ou bem que ele não está potenciado, ou então até pode não existir. Existem muitas iniciativas, e, infelizmente, não é? Como sabemos, nas startups, e nomeadamente nas startups tecnológicas, a taxa de mortalidade é brutal, não é? Aliás, os private equities vivem disso, não é? Portanto, eles no fundo vivem têm um portfólio de iniciativas e já sabem que só uma minoria daquelas é que vai de facto vencer e dar um retorno. Agora, tenho de facto que de vez em quando acertar numa, porque de facto o retorno que dá vai pagar todo o esforço e todos os custos que são necessários para fazer essa triagem com uma taxa de sucesso tão baixa. Obrigada, Filipe. Estamos mesmo aqui em cima do tempo e por isso vou só colocar uma última questão e que vai para os dois. Na vossa opinião, como é que a categoria do turismo vai conseguir renovar-se, nomeadamente neste contexto de e-commerce? Ou seja, como é que vamos conseguir viajar online? Eu vou deixar o Filipe responder a essa porque é a área forte dele,
Mas eu vi essa pergunta aqui no chat, eu acho que essa pergunta vai para além do e-commerce, acho que tem um bocadinho a ver como é que o entretenimento das pessoas no futuro vai evoluir, com experiências imersivas, a inteligência artificial não é propriamente uma questão de e-commerce, e se de facto a tecnologia permitir com que as pessoas no futuro, enfim, tenham uma experiência imersiva de um filme, então também podem ter uma experiência imersiva de viajar para outro lugar. Mas acho que isso vai um bocadinho para além do e-commerce, Filipe, não sei qual é a tua perspectiva sobre isto. Sim, mas há um aspecto importante naquilo que tu estás a dizer Rui, que eu aí vou ser um bocadinho bota de elástico, que é o encanto de viajar e aquilo que atrai as pessoas em viajar, de facto implica deslocarem-se. Pode haver muitas ferramentas que possam complementar a experiência, ajudar-me a planear a experiência, a recordar a experiência. Agora, a experiência de viajar é a experiência de viajar e essa, de facto, implica uma deslocação física. Do ponto de vista de e-commerce, efetivamente, nos últimos 10 anos, há uma mudança radical, uma evolução radical na forma como as pessoas compram viagens, não é? Aliás, é uma grande ameaça justamente aos incumbentes. E há um exemplo engraçado justamente de situações em que eu vi, por exemplo, grandes operadores internacionais, quer dizer, alguns já faliram, outros têm estado a tentar reinventar-se, mas globalmente é um setor internacional em grandes dificuldades já há bastante tempo. Mas o erro que eu vi frequentemente esses grandes operadores fazerem foi exatamente aquilo que eu dizia há bocadinho, que é tentarem replicar aquilo que é o seu negócio tradicional na internet. Por exemplo, vendendo pacotes de viagens online em vez de ser através de uma agência. Qual é o problema? Uma Booking, uma Expedia, aquilo que fizeram é muito mais do que pôr oferta online. Criaram preços dinâmicos, criaram add-ons, criaram e ganhando confiança, que é uma coisa difícil, as avaliações dos clientes, os scores, o CRM, e portanto, lá está exatamente o exemplo daquilo que eu dizia um bocadinho, que é o incumbente versus o challenger, que, quer dizer, a Booking não existia, não é? Antes de ser criada, não existia. Portanto, é um challenge que vem de uma área completamente diferente, muito focada em tecnologia, em estratégia e que reinventam completamente o negócio. Agora, esse processo na indústria de viagens está largamente em marcha. É um setor avançadíssimo do ponto de vista de e-commerce, tudo aquilo que tem a ver com turismo e hotelaria. Filipe, muito obrigada. Ficamos expectantes para saber como é que vamos viajar no futuro. Rui, Filipe, muito obrigada pela vossa presença hoje. Também a todos vós por nos acompanharem. Pedimos desculpa aqui pela excedência da hora, mas é normal que nos entusiasmamos a falar sobre estes temas e deixamos passar o tempo. Este webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube, por isso convido-vos também a recordarem e se tiverem alguma questão será também respondida. Mais uma vez agradecemos a todos a vossa presença hoje. Rui, Filipe, muito obrigada e boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado.